Então vamos lá, vamos falar sobre o céu da semana, que a gente tem hoje aí, né, o Sol e a Vênus, né, dentro do coração do Sol, então a gente chama como Casime, né? Casime é um termo árabe que fala, né, que está dentro, né, que está dentro do coração do Sol. Então aqui essa conjunção de Mercúrio com o Sol traz para nós, pelo menos essa semana, um alívio, um alento aí desses dois retrógrados, né, dessa Vênus e desse Mercúrio, trazendo um alívio aí, trazendo mais clareza, né? Porque ela recebe os raios solares ali. Então aqui a gente tem uma maior capacidade de análise, de síntese, né? Uma mente mais clara, com a boa memória, né? Com tino comercial. A gente tem um lado mais pouco mais calmo, né? Um talento aí também referente à compra, à venda, uma clareza ali naquilo que você está negociando, né? Então a gente tem esse alívio aí referente a esse Sol em conjunção com Mercúrio Casime. Sol em conjunção com a Vênus. Aqui a gente pode contar com um temperamento mais doce, com um pouco mais afeto, amoroso, alegre, né? A gente tem um senso mais artístico, né? É uma coisa mais prazerosa, dá um pouco mais de alívio também nesse sentido, tá bom? Aqui só um pouco mais, a gente pode ficar um pouco mais indolente, né? Voltado à preguiça, assim, um pouco mais assim, ficar delegando as coisas, né? Mas de toda forma mais amável e mais feliz, né? Então, dá um alívio aí para nossa vida afetiva, né? De amores e felicidades, tá bom? A gente também tem o Sol conjunto aí com Netuno, que ele já tá finalizando aí, Netuno já tá indo praticamente para Áries, né? Tá 29 e pouquinho, já quase terminando o movimento, né? Aqui a gente tem uma intuição, um lado muito sensível, né? Já até falei em outro vídeo também, referente a esse Sol aí conjunto com Netuno, que tem que tomar cuidado com certas influências, né? Aonde a gente vai, aonde a gente se conecta, né? A gente pode se tornar um pouco mais indeciso, um pouco mais confuso e realista nesse sentido, né? Então, só tomar cuidado com essas conexões, né? Bebidas, drogas, álcools, medicamentos muito fortes ali, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de contato aí, que a gente sabe que não é tão favorável, né? A lugares, pessoas ali muito pesadas ali, né? Energeticamente falando. Então, a gente tem que ter uma força de vontade, né? Para a gente poder ter uma conduta aí correta, para a gente não ter uma confusão aí, tá bom? Então a gente tem que ter um lado mais realista e prático e um pouco mais de sensatez para essa energia com Netuno ali em conjunto com o Sol, tá bom? A gente tem aqui o Sol também em sextil com Plutão. Então aqui é muito bom, ajuda muito pro senso estratégico. O sextil é uma ajuda, né? São 60 graus ali que a gente tem aí de distância, como as ferramentas necessárias, né, para uma ajuda, né? Então, a gente tem como consideração uma conjunção que é a mais forte de todas, né? O sextil, no caso, seria dois elementos, por exemplo, terra com a água. Então, são energias ali que se completam, o ar com o fogo, né? Não é uma quadratura de 90 graus que, no caso, a gente tem um conflito ali com energias opostas, né? Mas não significa que tem energias opostas que não se tem um movimento ali. Só exige um pouco mais, né, da gente, né? Quando a gente tem energias opostas ali, como quadratura, né? Oposições, equilíbrios entre duas forças que são signos opostos, porém complementares, né? Então, a gente tem essas energias aí, o trígono, claro, são facilidades, né, que a gente tem como elementos aí da mesma natureza, todos do elemento ar, todos do elemento água, então dá uma certa harmonia ali, fluidez, né? Mas a pessoa às vezes pode ficar muito acomodada ali, né, e não trabalhar exatamente a sua energia plena. Então, esse Sol em sexto com Plutão traz um senso estratégico pra gente, né? Então aqui a gente tem um momento certo de agir, traz pra gente surpresas inesperadas, né? Recebe alguma ajuda providencial de alguém, alguma oportunidade no momento de crise, né? Então é como se aparecesse aí uma oportunidade de solução,
tá bom? Que a gente tem com essa ajuda aí de Sol em sextil com Plutão. O Sol em conjunto com o meio do céu, no caso, a gente tem boas chances de alcançar ali uma clareza profissional também, um brilho pessoal, né? Então aqui é muito bom a parte de honrarias e considerações com superiores, né? Então aqui é muito interessante para o âmbito da carreira, né? Ajuda muito nesse lado de trabalho que traz notoriedade e reconhecimento. Aí a gente também tem a Lua em sextil com Vênus. A personalidade aqui ajuda a gente a ficar mais amável, né? Então, basicamente, essa semana a gente tem aí aspectos bons, né? Assim, não existe aspectos ruins e bons, né? Mas existe as energias do momento, né? E mesmo se o aspecto for mais desafiador, isso traz crescimento. A gente tem muito crescimento através da dor, né? Às vezes, quando a gente aprende com erro, a gente aprende com a dor, a gente aprende. Então, a gente realmente parece que se conecta muito profundamente com o aprendizado da alma mesmo, né? Na alegria fica tudo muito fácil, né? Tanto que a alegria, todas as alegrias que a gente tem na vida, né? A gente lembra tudo, mas passa mais batido. As coisas que tem mais desafio, a gente lembra e marca para sempre, né? Então, parece que é uma coisa ruim tudo, mas ali a gente realmente dá um pulo, né? Dá um pulo, um salto muito grande quando a gente tem golpes duros da vida. A gente é obrigado a se mexer, né? Então, a gente tem que avaliar que a gente tem o equilíbrio das forças, né? Entre yin e yang, entre escuro e claro, né? Então, faz parte do nosso aprendizado tudo isso, né? Senão fica tudo muito acomodado, né? Fica tudo muito parado. Então a gente é movido desses ciclos de altos e baixos aí, tá bom? Nada é para sempre, não há dor que dure para sempre e também não há alegria que dure para sempre. Então tudo são ciclos, né? Bom, voltando aqui, então a Lua em sextil com Vênus, a gente tem um lado mais assim, fica um pouco mais amável, né? Um lado mais sociável. Aqui é muito bom para relacionamentos com mulheres, com a mãe, que a gente está falando da Lua, com a Vênus. Então, todo o contato que a gente tem com o feminino, né? Bom para romances também. Em geral, para quem trabalha com artes, assuntos ligados à moda, à estética, principalmente coisas relacionadas às mulheres, né? Lua também a gente pode dizer que é crianças também, né? E Vênus, mulheres e assuntos femininos também, como a arte, a estética, a beleza, a moda, tá bom? A gente tem também o aspecto da Lua com trígono com Urano. Aqui a gente fica mais intuitivo e criativo, né? A gente tem uma ajuda aí para o lado do progresso e modernismo também, né? É interessante também para ideais, né? Ideias excêntricas, originais, né? É muito bom para estudos tecnológicos também. A gente está mais engajado aí no sentido da modernização, que a gente está falando de Urano, né? Aí a gente tem a Lua também em sextil com Netuno. Aqui a gente fica com uma inspiração mediúnica, né? Porque a gente está falando de Netuno aqui, de Lua, de sentimentos aqui. A sensação, uma intuição, a gente vai estar mais aflorado ali, né? Então a gente tem um idealismo mais sonhador, ideias mais românticas. É muito bom para quem está perto do mar, rios, cachoeiras, né? Isso traz uma certa sensibilidade e conexão com a natureza, né? Isso recarrega as nossas baterias, né? Aí a gente tem a Lua também. A Lua tá bem ativa. A Lua em conjunção com Plutão. Aqui é muito bom. No caso, se você tem uma certa parcimônia ali, né? Então, evitar um lado muito radical e drástico, né? Então, esse tudo ou nada, né? Então, a gente tem aí ajudas de equilíbrio, porque a Lua tá fazendo muitos aspectos, né? Mas ela pega também a conjunção com Plutão. E quando é a conjunção, ela é mais forte do que as demais energias, né? Então, por mais que eu falei que a gente tem uma Lua fazendo aqui, por exemplo, um sextil com Netuno, sempre uma conjunção vai ser maior do que um sextil, vai ser mais intenso, né? Sempre uma conjunção é a mais forte de todas. Conjunção, oposição,
a gente tem as quadraturas também, os trígonos, né? E a gente tem os sextios. Mas sempre quando a gente fala em conjunção, é sempre mais forte. Então, a gente vai ter aí saídas, né? Porque aí a pessoa, às vezes, quando tira o mapa ou fala do mapa astral, a gente vai falar de muitas energias ao mesmo tempo. Falar, ué, mas qual é a que é a predominante? Todas. Todas ao mesmo tempo. O universo, ele é muito complexo e amplo. A gente não pode só, por isso que não pode só ler o mapa astral ou ler o único aspecto, de ler só uma única interação de um planeta, é todos ao mesmo tempo. Então, se a gente vê, por exemplo, que a Lua tem muitas saídas aqui, por exemplo, Lua em trígono com Urano é muito positivo, Lua em sextil com Netuno, positivo, Lua em conjunção com Plutão, como eu estou lendo agora, como eu estou falando para vocês agora. Que a gente tem aqui? A gente pode ter, por exemplo, um lado que é oposto a essa energia, certo? Porque a gente está falando de Lua fazendo interações com diversos planetas aqui. Então, a gente tem aí saídas. Então, por mais que a gente tenha uma energia mais pesada com a Lua em conjunção com Plutão, a gente tem saídas aí com Urano e com Netuno, né? Saídas originais, né? Com um Urano, e saídas também no âmbito espiritual com a Lua com sextil com Netuno. Então, aqui, se a gente tem uma atitude com uma conjunção em Plutão mais drásticas e mais radical, né? Se tem uma energia mais frustrada, né? Alguma coisa que você contava muito, você queria muito e acabou não dando em nada, né? Alguma surpresa inesperada, por exemplo, alguma coisa que você não estava contando, a gente vai ter saídas originais ali com os outros aspectos positivos da Lua, tá bom? Então, é muito interessante esses aspectos aqui, porque a Lua tá bastante ativa também. Inclusive, a gente tem um outro aspecto aqui, que seria a Lua em sextil com o meio do céu. Aqui é muito bom para êxito, né? Tudo que a gente está realizando referente à carreira, né? Então, é muito bom também para assuntos femininos, assuntos de mulheres, assuntos de criança, que a gente está falando da Lua, no âmbito profissional, tá bom? Assuntos femininos de um modo geral, tá bom? Aí a gente tem também Mercúrio em conjunção com a Vênus, né? Porque a gente tem praticamente aí todos os planetas aí se encontrando casime, né, no coração do Sol. Então aqui é muito bom para comunicação, aqui é muito bom para clareza, de convencer os outros, para a área de vendas também, que a gente vai ter um certo tato, de falar com as pessoas de forma mais amável, né? Enxergar o lado positivo das coisas, né? Então a gente tem um lado mais assim, de estimar os outros, né? De benquisto, né? De tratar bem as pessoas ali, né? Muito bom também diálogo com irmãos, parentes e vizinhos e relacionamentos ali, tá bom? Afetivos também, a comunicação tá muito boa nesse aspecto, porque a gente tem Mercúrio em conjunção com a Vênus. Aí a gente também vê aí um Mercúrio conjunto com Netuno, né? Então aqui a gente tem que tomar cuidado com essa realidade, né? Para não ter uma certa confusão ali, né? Que a gente tem muitas energias assim, como que eu posso dizer, complementares, mas ao mesmo tempo elas são muito divergentes uma das outras, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode ficar um pouco mais distraído, né? Aqui toma cuidado para enxergar as coisas com clareza nos negócios, né? Nos papéis que a gente assina, nos acordos, nos ir e vir, né? Aqui só tem que tomar cuidado para a gente não ficar distraído, de não ler o que está nas entrelinhas ali, né? Por conta de Mercúrio em conjunto com Netuno. Depois aqui a gente vê Mercúrio em sextil com Plutão, né? Aqui é muito bom para a inteligência, para a argúcia, né? Você tem um lado bem mais como se você capta as coisas ali, né? Então você vê, né? A gente tem muitas energias também ligado a Mercúrio, né? Então
a gente, se tem algum conflito, algum desafio, a gente vai ter saídas criativas, porque a gente tem saídas, né, com aspectos positivos ali. Então a gente não tem como ficar preso a uma situação, a gente vai ter as válvulas de escape, né, nesse sentido aí relacionado a Mercúrio em sextil com Plutão, que ajuda bastante, né? Então a gente tem também Mercúrio, também é muito bom num lado que está no meio do céu. Então a gente tem um lado da viagem ali, capacidade de negociação, comércio, comunicação, intelectual também, tá bom? A gente tem também Vênus em conjunção com Saturno. Aqui a gente tem um lado mais sério, contido, né? A gente tem, é como se a gente tivesse essa energia do compromisso sério, né? Não o oba-oba ali, né? Então é muito interessante ali qualquer coisa que você for firmar com a Vênus relacionado ao amor, relacionado aos outros, relacionado à harmonia, né? Relacionado às coisas da Vênus, né? Daquilo que nós valorizamos, né? Então tem que ter uma certa seriedade ali nesse aspecto de Vênus com Saturno. Marte em trígono com Saturno, aqui é muito interessante para determinação, né? Capacidade de trabalho, né? Aqui, no caso, a gente tem que ter atitudes práticas e precisas, né? Então, a gente vai estar com mais resistência aí, com estoque a mais de energia vital. É muito interessante aí essa energia fluida de Marte em trígono com Saturno, nesse dia de 24/3 que nós estamos falando agora, que a gente vai ter essa semana com essas energias, tá bom? E a gente tem também Marte em sextil com Urano. A gente tem um lado muito interessante relacionado ao ânimo no trabalho, com audácia, coragem, né? Aqui também um assunto que tem a ver com o moderno, com o progresso, né? É muito interessante aproveitar essas oportunidades daí de Marte com Urano. Saturno em conjunção com Netuno. Aqui é interessante para a gente ter assim, como se a gente tivesse um pressentimento meio errado, ou acaba se conectando com coisas que não é tão interessante, que não vai trazer nada de benefícios para a gente, por exemplo. Então aqui a gente tem que ter realmente um sonho, né? Não levar as coisas muito a ferro e fogo, muito realidade nua e crua ali, né? A gente tem que ter um lado assim do equilíbrio entre a razão e o colorido da vida, né? A gente ter Netuno ali, o nosso devaneio, aquilo que a gente sonha, né? Em conjunção com Saturno. Mas colocar essas ideias aí, desses sonhos em prática. Então, um certo conflito ali entre Saturno e Netuno, no caso de uma energia de conjunção. São energias praticamente opostas ali, né? Aqui também é interessante para intoxicação, alimentos, doenças crônicas, coisas relacionadas à cunho emocional, tá bom? De Saturno em conjunção com Netuno. Então, basicamente, a energia da semana, ela tem energias mais tranquilas, né? Referente aí à energia do céu. Se tiver algum desafio, a gente vai ter saídas e soluções interessantes, né? Soluções criativas ali com os planetas ali em harmonia, né? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like e compartilhe e comente qual tema que você gostaria que eu fizesse. Muito obrigada!